Vamos então para mais um vídeo, vamos dar sequência ao nosso curso de HTML5 e CSS3, né? Essa é uma série de vídeos que eu comecei há algum tempo, tinha parado e agora eu resolvi retomar. Então a gente já viu como inserir imagens, tabelas, links nas nossas páginas HTML e como vincular, né? Como associar, colocar um estilo nas nossas páginas. O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos criar essa tela de login conforme está aqui, tá? Ela não está atrelada a nenhum banco de dados, né? Não tem nenhuma interação aqui. A gente só vai criar a estrutura dela e a parte de estilização, o CSS. O que mudou de quando eu estava gravando anteriormente? Antes eu estava usando o Sublime como editor de texto e agora eu estou usando o Visual Studio Code, tá? Da Microsoft, então não tem mistério nenhum, é só baixar o Visual Studio Code ou quem quiser continuar acompanhando pelo Sublime também não tem nenhum problema, vai funcionar da mesma forma, beleza? Então vamos lá, primeiro a gente vai criar a estrutura dessa página aqui, né, a parte de HTML e depois a gente começa a estilização. Então para a gente entender aqui, a gente tem um formulário aqui dentro, né, com dois inputs de texto aqui, né? Um input onde eu vou digitar o usuário, né? O nome do usuário aqui, um input onde eu vou estar digitando a senha e um input do tipo botão, que é onde eu vou clicar, o usuário vai estar clicando em logar. Então vamos construir isso aqui no nosso Visual Studio Code. Com o nosso Visual Studio Code aberto, eu vou clicar em File, New File, né? Eu vou criar um novo arquivo e eu já vou mandar salvar, né? Eu posso vir no File, Save, ou apertar o atalho Ctrl S e vou mandar salvar aqui como login.html. É importante colocar esse ponto .html aqui para ele salvar com a extensão correta e não salvar como um txt, tá? Então quando eu colocar aqui, Save, ele já vai salvar aqui pra gente, já alterou até o iconezinho aqui informando que é uma página HTML. Agora, como eu vou criar a estrutura básica? Bem simples, eu vou apertar a tecla exclamação, né? Quando eu aperto a exclamação, pode ver que eu já tenho aqui, ó, um Emmet Abbreviation. Eu posso clicar nessa primeira opção, ou apertar Enter, ou apertar Tab, e ele já vai montar toda a estrutura básica que a gente precisa de uma página HTML. Ou seja, vai montar o head, já vai colocar a codificação aqui, char7 UTF-8, certo? E vai colocar o corpo da nossa página aqui também. A única coisa que eu vou alterar aqui, as únicas coisas, primeiro, a linguagem aqui, eu vou colocar PTBR, né? Porque a gente vai trabalhar, nosso site vai estar em português do Brasil, e o título aqui da nossa página, que eu vou escrever login, tá? E vou salvar, vou apertar o Ctrl S aqui, já estou salvando. Se eu abrir a minha página aqui agora, ela já vai abrir para mim vazia, mas com o meu login aqui, ó, tá vendo? Se eu vier no inspecionar elementos, eu já tenho aqui a nossa página, sem nada, obviamente, mas com as codificações aqui, ó, PTBR e o título, o title como login, tá? Então vamos começar a colocar agora aqui as nossas tags. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar um H1 e vou escrever login, né? Eu vou salvando aqui e vou mostrando aqui no site para vocês. Ó, login. Eu vou colocar aqui agora um parágrafo e dentro desse parágrafo eu vou colocar o nosso input, tá? Quando eu começo a escrever input e dou um enter aqui, ele já vai completar para mim. Perceba que eu tenho vários tipos de input aqui, né? Eu tenho input para botão, que é o que a gente vai ver. Eu tenho um input para trabalhar com data, para trabalhar com e-mail, com arquivo e etc. Como a gente vai trabalhar com texto por enquanto, eu vou utilizar esse primeiro aqui, que é o padrão input text, tá? Se eu salvar esse arquivo aqui e voltar lá na nossa página, agora eu já tenho um input aqui, ó, onde o usuário vai poder estar digitando as informações, tá? Eu vou ter mais um outro input aqui, então eu vou criar um outro parágrafo aqui e vou colocar um outro input, tá? Também a princípio aqui do tipo text, tá? Um vai ser para o usuário e o outro vai ser para senha. Então, eu já tenho esses dois inputs aqui, usuário e senha. Ainda nada de estilo, né?
Então percebam que dentro desse campo aqui, usuário e senha, tem o texto aqui, ó, usuário, e aqui tem o texto senha, tá? Como que a gente vai fazer isso aqui? Eu tenho uma propriedade aqui no nosso input chamada placeholder, tá? E aí, usuário, pronto, ó, placeholder, usuário. Se eu vier aqui e atualizar, eu já tenho essa informação ali. E quando o usuário começa a digitar, esse valor some dali automaticamente, tá? O meu input, ele também tem uma propriedade chamada value. Vamos pegar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, value, senha. Vamos ver qual que é a diferença aqui, né? Ó, tá escrito senha. Porém, se eu clico aqui, eu preciso apagar o texto que tá ali para depois digitar a senha correta, tá? Então, o value, de fato, é o valor desse campo, né? O placeholder, não. Se eu enviar esse campo aqui, ele tá vazio. O texto dele, o value dele é vazio. Então, vamos alterar aqui o campo senha também para placeholder, tá? E aí, vamos colocar mais um parágrafo aqui com outro input, só que agora esse input vai ser um input do tipo button. Então, vou clicar aqui e o value do button é o texto que aparece no botão. Vamos ver aqui, ó, sem value ainda, ó, tá vendo? Meu botãozinho não tem nada dentro dele. Quando eu coloco um value aqui, por exemplo, logar, agora o meu botão tem um textozinho ali chamado logar, ok? Beleza. Então, de estrutura, a princípio, é isso. Porém, como eu vou fazer esse estilo aqui, ó, essa caixinha que tá aqui, eu chamo ela de div, né? Então, eu vou colocar isso aqui dentro de uma div. Todo esse texto, todo esse login, esses inputs, esse botão, estão dentro de uma caixa aqui, de uma divisão lógica que eu chamo de div. Então, eu vou vir aqui no meu campo, vou colocar uma div e todo esse texto aqui, todos esses campos vão vir para dentro dessa div, tá? A princípio, quando a gente voltar aqui, ó, você não vai ver diferença nenhuma, né? Mas a nossa div está aqui, ó. Ó, tem uma div aqui que está e todos os campos estão dentro dela, tá? Quando eu for colocar os estilos aqui, isso começa a fazer mais sentido, tá? Beleza. Vamos agora começar já a mexer com a parte de estilização. Se a gente precisar alterar mais alguma coisa aqui no nosso CSS, na nossa HTML, a gente volta e altera. Então vamos lá para a nossa página. E aí, para isso, a gente precisa criar aqui um link, né? A gente já viu isso, por um arquivo CSS. Eu vou chamar de login.css mesmo, tá? Vou usar o mesmo nome aqui, vai chamar login.css. Esse arquivo ainda não existe, eu ainda vou criar. Aqui no nosso Visual Studio Code, quando eu seguro a tecla Ctrl, tá vendo que eu consigo clicar e ir para essa página, né? Me redirecionar para essa página. Porém, como essa página não existe, o Visual Studio Code vai sugerir que a gente crie essa página. Então eu vou clicar no Ctrl e vou segurar o Ctrl e vou clicar aqui. Ele vai dar uma mensagem para mim, ó. Eu não consegui abrir o arquivo CSS. Você quer criar? Quero. Então ele já cria para mim e já salva como login de CSS, tá? Você poderia vir aqui em File, New, dar um Ctrl S e mandar salvar como login CSS, também daria. Ou você pode fazer dessa forma aqui, segurar o Ctrl e clica em cima do arquivo. E aí, se o arquivo não existe, ele pede para criar. Se o arquivo já existe, ele só direciona para cá, tá? Então vamos começar a fazer essas estilizações aí. A primeira coisa, eu vou mudar a cor de toda a página, né? Se vocês olharem aqui, o fundo, o background do nosso body está com uma cor aqui diferente. Então eu vou fazer isso aqui no nosso CSS. Eu vou escolher a tag body e vou colocar na propriedade background color. Eu escolhi uma cor aqui que se chama Cyan. Vou colocar essa cor aqui, Cyan. Se eu voltar aqui agora e atualizar, pronto, eu já tenho essa cor de fundo aqui, tá? Essa minha div aqui, tá? Ela também tem uma corzinha específica aqui. Então, para eu estilizar essa div, eu vou dar uma classe para ela. Então, eu vou voltar aqui na nossa div. Vou colocar class. Vamos chamar ela de form, tá? E uma div class form. E aqui no meu CSS eu vou colocar .form. Então,
Quando eu estou utilizando uma tag, eu só coloco o nome da tag. Quando eu estou utilizando uma classe, eu coloco o ponto e depois o nome da classe. Então, a tag que tiver a class form, ela vai ter uma cor diferente. O background color dela vai ser white smoke, tá? Vai ser essa cor aqui. Vamos ver como é que tá ficando isso. Vamos ver aqui. Olha lá, ela já tem uma tagzinha aqui, uma cor aqui de white smoke, tá? Vamos agora estilizar aqui esse H1, né? Vamos mudar a cor aqui do H1. Vamos melhorar aqui os inputs, né? Os tamanhos aqui estão diferentes e o nosso botão de logar. Então, vamos lá para o nosso CSS. Eu vou falar aqui o H1, mas é o H1 que está dentro do form. Então, ponto form, H1. Que eu estou dizendo, o H1 que está dentro do elemento que tem a class form. Aqui, ó, o H1 dentro do elemento class form. Como é que vai ser o estilo dele? A cor dele é uma cor, eu já deixei salvo aqui, ó, RGB 201 6743, tá? Essa é a corzinha dele. E aí, já tá com a cor que a gente estipulou. Vamos mexer nos inputs. Então, mesma coisa, ponto form input. Então, os inputs que estão dentro daquele form, eu vou falar que eles têm uma font size de 16 pixels. 16 pixels. Já aumentou um pouquinho. E se vocês repararem, tem um espaço, ó, o placeholder não está colado no campo igual está colado aqui. Então, dentro desse input eu vou dar um espaço de padding, né? Padding é o espaço interno dele aqui. Então eu vou colocar aqui que além de fonte 16 pixels, ele vai ter um padding de 5 pixels. E aí dessa forma, ele vai ficar um pouquinho espaçado internamente, ó. Tá vendo? Deu um espaço tanto superior e inferior quanto esquerdo e direito, tá? Agora vamos mexer com o nosso botão, né? Ele está um pouquinho maior aqui, de largura, altura, etc. Então vamos para o botão. Eu vou falar, o botão ele também é um input, então é um form input, porém ele é um input do tipo type igual a button, tá? Eu poderia criar uma classe para o botão, também poderia, mas aqui eu quis mostrar uma forma diferente da gente fazer, que é o input que está dentro do form, porém não é qualquer input, é só o input que for do tipo button, né? Nosso input aqui, ó, type button, beleza? Ok, então como que vai ser o estilo dele? A cor dele é a mesma cor, background color, é a mesma cor que a gente usou aqui no H1. Eu vou falar que ele tem de largura 100 pixels e de altura 30 pixels. Tá? Vamos ver como é que tá ficando. Já tá melhor. A cor dele também é diferente, a cor do texto, né? É uma cor branca. Então, color white. Tá? Posso usar RGB, posso usar hexadecimal, né? Ou posso usar o nome da cor aqui em inglês. Então, white é branco. E outra coisa também é que a gente não tem essa borda mais, né? Nosso botão lá não tem aquela borda igual tá aqui. Então eu vou colocar aqui border nome. Pronto, sumiu a borda do nosso botão. Beleza? A única diferença aqui, ó, é que quando eu passo o mouse em cima do botão, ele tem, primeiro que aparece um cursor de mãozinha, né, indicando que eu posso clicar, e outro que ele fica um pouquinho mais claro, ó, tá vendo? Perde um pouquinho a opacidade. Aqui no nosso ainda não faz isso. Como que eu vou fazer isso? Eu vou copiar isso aqui, ó, form input button. Porém, eu quero alterar a propriedade dele quando eu passar o mouse em cima. Então eu coloco 2 pontos over. Então esse over aqui significa que quando eu passo o mouse em cima, quando eu coloco o mouse em cima, ele vai utilizar as propriedades que estiverem aqui dentro. Então a primeira propriedade é o cursor pointer. Então se eu vier aqui agora, se eu atualizar
Ó, já tá com essa mãozinha. E a outra coisa é a opacidade, como eu falei para vocês. Opacidade, eu vou colocar aqui, ó, 0.8, tá? Perdi um pouquinho de opacidade. Olha lá, fica um pouquinho mais claro ali. Agora, o que falta da gente aqui é essa div aqui no meio, né? Deixar ela centralizada aqui na página, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar uma propriedade chamada Display Flex. Para isso, eu vou colocar esse nosso código aqui, HTML, dentro de uma outra div aqui, ó. Vou colocar aqui div. E vou colocar esse código todinho aqui dentro da div, tá? Beleza. E essa div aqui eu vou chamar ela, vou dar uma classe para ela, content, beleza. Aí eu vou vir aqui no meu CSS, eu vou vir até aqui em cima, ó, e vou falar que o content ele tem um display flex, tá? Quando eu coloco isso aqui, ó, vamos ver, já alterou aqui pra gente aqui a estrutura da página. Agora eu vou alinhar esse formulário aqui, tá? Essa div ali. Então eu vou falar que ele tem um display flex. Eu vou dar uma altura mínima para ele aqui de 500 pixels, tá? E vou colocar o alinhamento horizontal e o alinhamento vertical, que é o Align Items Center e o Justify Content Center. Dessa forma eu estou alinhando tanto no horizontal, né, quanto no vertical. Vamos ver? Olha lá, nosso formulário já ficou centralizado ali. A única diferença agora é que tem também esse espaçamento aqui, né? O espaçamento interno, a gente chama de padding. Então, vamos vir aqui o espaçamento da div form. Então, vamos aqui no nosso form e vamos colocar aqui, ó, um padding de 35 pixels. Aqui eu coloquei 35 pixels de todos os lados, ó. Ele ficou de todos os lados, mas se a gente for reparar, tem uma diferencinha aqui. Em cima tem um pouquinho menos de espaçamento do que nos outros. Então eu vou alterar aqui. Eu posso colocar só assim, né? 35 ele vai pegar por todos os lados. Eu posso colocar, por exemplo, 10 e 35. Então em cima e embaixo vai ficar com 10 e nas laterais vai ficar com 35. Ou eu posso colocar o valor de cada um dos lados. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira 10 em cima, queira 45 pixels no lado direito, 25 embaixo e 45 no lado esquerdo também. Então eu posso definir todos os lados aqui, e aí quando eu atualizar, aí já está certinho como eu defini ali. 10 em cima, 25 embaixo e 45 nas laterais, né? Tá bem parecido. A única coisa que está diferente é que esse aqui tem as bordas arredondadas e o nosso ainda não. Então vamos arredondar essas bordas aqui. É só eu colocar aqui, ó, no form, border radius. Eu vou colocar aqui border radius de 10 pixels. E agora tá certinho, né? Aqui a diferença que tá selecionado aqui, né? Mas basicamente esse aqui é o nosso formulário. A gente tá com a nossa página toda estilizada, né? Depois a gente vai acrescentar código JavaScript para capturar, por exemplo, o clique aqui e verificar se o usuário digitou o usuário e senha corretamente, tá bom? Então aqui, mostrando. Faltou um detalhe aqui, bem importante, né? Quando a gente coloca a senha aqui, né? Essa senha tá visível, né? A gente tem que deixar essa senha aparecendo dessa forma aqui. Isso aqui é bem simples. Como eu disse, a gente tem vários tipos de input, né? Por exemplo, eu poderia ter um input aqui, ó, date, né? E aí, quando a gente tivesse aqui, ó, esse campinho seria um campo de data, apareceria aqui essa telinha. Então, eu tenho um campo específico para senha, que é o password. Então, quando eu coloco isso aqui como input password, pronto. Agora, ele já não mostra mais a senha do usuário, né? Se eu inspecionar o elemento aqui, olha lá, a gente consegue ver exatamente
Esse aqui é do tipo text, por isso ele tá assim. Esse aqui é do tipo password e o outro é do tipo button, né? A gente tem o tipo radius, tem outros tipos de dados ali, como outros tipos de input, como eu mostrei para vocês. Mas por hoje era isso, né? Se você gostou, deixa o seu like e até a próxima.